Olá, boa noite. Estamos em direto. Boa noite, boa noite. Não está ainda. Ai, Joaninha. Olá, Joana. Uma viajante minha. Joaninha, olha, eu vou-vos pedir só agora aqui, nesta entradinha, que alguém me diga se está a ver e a ouvir bem, se faz favor. Boa noite, boa noite. Minhas queridas. Boa noite, Joana. Boa noite, Vera. Joana, diz-me só se ouves bem. Está tudo ok? Lindas, maravilhosas. Ai, adoro. Então, olha, eu vou aproveitar enquanto entra a gente, damos aqui um compassinho de espera antes de entrarmos e também temos que esperar que o Dr. Diogo também entre. Vão já colocando aí, assim uma setinha, parece um aviãozinho. Aproveitem para mandar para 3 amigas o convite para virem para aqui assistir também. Bora lá, vá. A darem aí ao dedinho. Vamos aproveitar e espalhar assim. O Instagram gosta assim de muito love e eu também. Então ponham também coraçõezinhos, pode ser que eles distribuem e que mais pessoas nos encontrem para se juntarem aqui à nossa discussão, que eu acho que vai ser fantástica. Oi, a Joana, Leandro, a Vera, boa noite Carla, boa noite Diana, boa noite Juliana, boa noite Letícia. Muito obrigada por estarem aqui. Vamos lá ver se vai entrando mais gente. A Rita, boa noite. Muitos beijinhos a todas. Bem, aqui, a Cri também aderiu. Eu hoje tenho um convidado especial, vocês já sabem. Temos que esperar aqui que ele chegue. Já se entreteram aí a mandar para as vossas amigas todas? Que se cada uma mandar 3 amigas, nós ficamos aqui com isto bem compostinho. Boa noite, Sónia. Bem-vinda. Boa noite, Trobatista. Vocês hoje, Portugal Continental, 21 horas, sabem que vamos ter uma live com um convidado especial, o Dr. Diogo Bruno. Ele é um médico ginecologista defensor do parto humanizado. Boa noite, Joana. Um parto humanizado, um parto respeitado, gosto mais de dizer um parto respeitado. O Dr. Bruno já chegou, vou chamá-lo. Ele é diferenciado em gravidez de alto risco e é especialista em ecografia obstétrica. Cada vez mais é importante, eles são poucos. E a prestar um bom serviço, então vocês fiquem até ao fim. Nós vamos ter aqui o Diogo Bruno hoje connosco, pelo menos até 45 minutos a 1 hora. Aproveitem-no bem, vamos lhe tirar o couro, como eu costumo dizer, vamos aproveitar tudo o que ele tiver para nos dizer, coloquem as vossas questões, fiquem até ao fim, ok? Que vai valer a pena. Deixa cá ver, que eu também sou nova nestas leads, vou aqui chamar o doutor Diogo, olha, aqui, e vou convidá-lo. Bem, é que eu não vi isto. Ele já vem entrar. Boa noite, Diogo. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite, boa noite. Olha, hoje tenho um convidado ilustre aqui, tenho que confirmar muito. E as meninas também. Boa noite aqui ao Dr. Diogo. Boa noite a Cátia também, que já entrou. Boa Então, noite a nós já vamos todas. aqui. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão por aí. Boa noite. Então, vamos só aqui. Eu já estive a fazer uma mini apresentaçãozinha toda, Diogo. Mas Sim, eu vou aqui só repetir para quem começou a entrar só agora. A nossa live hoje tem um tema. E o tema é como é que o plano de parto pode comunicar, pode bloquear o diálogo entre os profissionais de saúde, a apresentação de um plano de parto, como é que isto pode ser bloqueador da nossa comunicação. E então acho que és uma pessoa ótima para nós estarmos aqui a conversar hoje. Eu já fiz uma mini apresentação tua e vou agora lançar para ti. Gostava que tu acrescentasses mais o que é que tu queres dizer sobre ti, Diogo, sim. para completar aqui a apresentaçãozinha que eu fiz. Boa. Então, pronto, para quem não me conhece, eu
Sou ginecologista obstetra, fiz trabalho em Lisboa, na Grande Lisboa, e já trabalho há alguns anos, sou médico desde 2010 e fui-me diferenciando cada vez mais para a obstetrícia e, nomeadamente, para uma obstetrícia que é centrada nas pessoas, nas grávidas. E, portanto, a minha ideia o meu trabalho acaba por ser por aí, por informação, apoio nas decisões que sejam necessárias fazer e também faço diagnóstico pré-natal, que para quem não sabe, basicamente é ecografia obstétrica e apoio à decisão quando é necessário fazer algum tipo de intervenção. Portanto, estas são as minhas áreas específicas. Direcionei-me também muito para o acompanhamento do parto e, portanto, também sinto que é uma das áreas que eu trabalho mais e que trabalho relativamente bem, espero eu. Acho que a maior parte das pessoas que têm contacto comigo sentem pelo menos que são respeitadas na abordagem ao parto. E pronto, acho que é um bocado isso. E trabalho no São Francisco Xavier e na Clínica Amamentos, em Telheiras. Pronto, mas já trabalhei em imensos hospitais na Grande Lisboa. Não conheço muitos fora da Grande Lisboa, mas na Grande Lisboa já passei pela maior parte dos hospitais. Tens aí um vasto currículo. Olha, eu acabei por te apresentar. Eu estava tão empolgada com o meu convidado ilustre que nem me apresentei a mim. Há de haver aqui muitas pessoas que vieram até porque tu as trouxeste para a nossa live. Então, eu sou a enfermeira Paula Alexandra Oliveira, sou enfermeira parteira, como eu gosto de dizer, sou especialista em saúde materna e obstetrícia já há 16 anos. Também trabalho numa maternidade pública aqui assim no interior, propriamente em Abrantes, mas basicamente eu ajudo clientes e estou aqui online a ajudar mulheres grávidas a conquistarem um parto respeitado e a dar o meu melhor e a fazer com que elas conquistem um parto tranquilo através de um programa que eu preparei, que é a primeira viagem do teu bebê, e é isto que eu faço aqui online, é por onde me conhecem mais. E passo já aqui assim, a fazer a ponto com a minha apresentação, uma vez que já te apresentaste, esta live surgiu precisamente com uma questão de uma aluna minha. E é polémico esta coisa dos planos de parto, não é? Que ainda é uma coisa polémica. Ainda Exato. é polémico, e em que ela questiona quando eles começam a chegar àquela fase em que vão apresentar o plano B. Uma das coisas que eu as aconselho sempre é ou mandarem para as administrações ou para os serviços, ou discutirem com o médico ou com os enfermeiros com quem são acompanhados. E uma delas, que bem há pouco tempo foi apresentar o plano dela ao seu médico, que a seguia, a sua médica, e saiu a chorar de uma consulta. Isto acontece mais, isto foi mesmo agora, e foi há pouco tempo, e ela contactou-me, e isto acontece às vezes do que a gente imagina, e não só é com o médico, é com quando chegam a uma maternidade, estou toda despenteada, olha que disparado. Quando chegam ao serviço, até não discutiram com ninguém, chegam ao bloco e apresentam o seu plano, e às vezes ouvem aqueles comentários quer pelos enfermeiros, quer por os obstetras que estão lá. Vamos focar aqui não em médicos e enfermeiros, mas basicamente no profissional de saúde com quem elas vão discutir isto e como é que isto acontece. Então surgiu, conversei contigo uma vez que também estás alinhado, foi pela apresentação que eu falei, e depois eu até pensei assim, nós não somos dois propriamente as pessoas que fazem mais com que as senhoras chorem num plano de parto. O plano de parto mais estranho e com coisas mais esquisitas, eu sou a pessoa, se calhar, que sou uma das pessoas que não me mete confusão e que consigo corresponder, mas que sempre conversando muito com as pessoas que tenho à frente. Então, se calhar, não sendo os dois, vamos aqui assim abrir a questão e até gostava de falar com as pessoas que nos estão a ouvir. Nós, há 2 dias, por cá, ou 3, já não me lembro, eu coloquei uma caixinha de questões e eu recebi várias questões, ou seja, eu recebi questões das minhas alunas, recebi questões de algumas mamães no hospital que, entretanto, contactaram comigo e perceberam o que é que se ia passar e já me passaram questões, e recebi questões em mensagens privadas, então eu tenho já, assim, uma panóplia de questões que, se calhar, não sei se concordas, iríamos começar a respondê-las.
E no Sim. final eu ia pedir, eu até ia, só assim para terminar, para dar aqui umas indicações a quem está presente. Fiquem mesmo até ao fim, porque nós temos questões que já vamos questionar as pessoas. É sempre aquela coisa, quem chegou primeiro tem direito a ser respondido, que nós depois podemos responder até nas questões que fiquem por responder aqui depois na live vai ficar gravada. Mas Uhum. coloquem as questões aqui assim por baixo, há um pontinho de interrogação. Nós vamos falar sobre as perguntas todas que já nos fizeram previamente e depois vamos abrindo aqui e vamos responder também. Vamos estar aqui sensivelmente 45 minutos a uma hora. Então fiquem até ao fim, porque depois tudo o que vocês colocarem aqui, neste botãozinho, neste pontinho de interrogação, nós vamos lá, ok? Porque não vamos conseguir, senão não vamos fazer mais nada do que andar para trás e para a frente aqui nos comentários. Vocês aqui nos comentários entretêm-se, conversam umas com as outras, mas basicamente ponham uma questão ali assim, no ponto de interrogação. Eu pedi-vos, por favor, ok? Para tornar tudo muito mais fácil. Concordas, Diogo? Pode ser, claro. Tá? Uhum. Então, Começa lá. posso estar a pensar. Olha, então, assim das questões, que é assim logo para abrir, eu vou olhando aqui assim para o lado, porque eu listei-as aqui, porque senão não consigo ter tudo de cabeça. Deus-me livre, até porque isto toque-nos a sério. Então, como apresentar o plano de parto ao obstetra enfermeiro? E vamos tirar como apresentar o plano de parto ao profissional de saúde, em geral, para que haja receptividade do mesmo e que não saia do consultório a chorar. Esta é assim mais. Pronto. Mas É a tem a história. ver com É a história. como é que se consegue fazer com o profissional de saúde que nós temos à frente, com os nossos desejos, o nosso plano. Eu gosto mais de chamar plano de preferências ou um plano de desejos, porque eu acho que o plano de parto é mais uma fonte de comunicação do que é que nós pretendemos. Então, mas deixo para ti, eu estou cá todos os dias e só cá hoje, então deixo para ti. Como é que nós conseguimos fazer com que esta comunicação seja respeitadora e seja uma comunicação efetiva e respeitada? Pronto, se calhar isso é uma coisa que pode ser imensamente gigante a resposta, não é? Se calhar essa pergunta aglomera tudo o que nós vamos falar hoje. Mas, e aqui a questão, a ideia do bloquear ou não bloquear primeira coisa que eu tenho sobre o plano de parto, primeiro, uma das coisas giras é que não sei porquê a legislação, quer dizer, o legislador acha que o plano de parto se chama plano de nascimento, que é uma coisa engraçada, ou seja, na legislação tem um nome diferente daquilo que a maior parte das pessoas usa, mas de qualquer das formas é uma coisa que há uns anos não estava plasmado na legislação como sendo importante. Hoje em dia, supostamente, os hospitais têm que os planos de parto têm que ser discutidos com os profissionais de saúde e os profissionais de saúde têm que estar abertos a discutir, eventualmente, quem sabe, até com uma consulta de plano de parto. Pronto. Embora não seja obrigatório, não está, mas cada vez há mais instituições que têm consultas de plano de parto. Eu acho que a primeira coisa é que o plano de parto pode ser uma maneira da gente perceber qual é o profissional que temos à frente. Não é? Ou seja, se está alinhado ou não com a nossa filosofia. E por isso, se calhar é o primeiro choque que pode surgir quando as pessoas não têm uma filosofia muito alinhada, é quando a gente discute o plano de parto com o profissional de saúde que nos está a seguir. Isso é importante porque mais importante na minha ótica do que um plano de parto que esteja alinhado com a nossa filosofia, porque eu acho que o plano de parto é um instrumento de autorreflexão. Também serve para os profissionais perceberem quais são os ideais que a grávida tem. Mas acho que é muito mais um exercício para que a pessoa tome um papel ativo no trabalho de parto, no parto e no pós-parto, e tome-o de forma informada e não de forma passiva. Sempre para aceitar que os profissionais sugerem, que às vezes pode não ser aquilo que ela, tendo acesso a todas as opções que podia ter, escolheria. Pronto. E, portanto, se calhar mais importante do que discutir o plano de parto é escolher ou utilizá-lo às vezes para escolher as pessoas que estão connosco na altura do trabalho de parto, do parto e no pós-parto. O que é que eu quero dizer com escolher as pessoas? Pode ser escolher o obstetra no caso do privado, porque os privados são muito centrados no obstetra que segue, ou seja, é suposto a pessoa que está connosco a seguir a nossa gravidez no privado seja também
a pessoa que está durante o parto connosco. E também para perceber dos vários hospitais qual é que é a cultura de cada hospital, porque nos hospitais públicos é uma coisa mais de procedimentos hospitalares que podem ser diferentes entre hospital e hospital, e pode haver algumas coisas específicas no plano de parto que fazem sentido mais no hospital do que no outro. Portugal é um país relativamente pequeno, eu não estou a dizer, obviamente, isso agora depende um bocado das pessoas, não é? Não estou a dizer que para toda a gente é fácil poder ter várias opções de hospitais, mas há cada vez mais pessoas que tentam, sei lá, ir para a casa de amigos ou de familiares próximo de um hospital que lhes façam sentido, que pode não ser o hospital que está mais próximo da sua área de residência. Pronto, claro que em centros grandes como o Porto ou Lisboa é muito mais fácil ter opções, quer dizer, porque vários hospitais existem, portanto uma pessoa escolhe um bocadinho com base na informação que obtém. E essa informação é obtida como? É obtida muitas vezes à custa do plano de parto, ou seja, nós fazemos um plano de parto e questionamos a instituição ou o profissional que vai estar connosco relativamente ao mesmo e percebemos, ok, esta pessoa alinha-se com o que com o que eu idealizo ou não. Claro que o plano de parto, e como tu dizias, Paula, é preciso ser flexível. Ou seja, a pessoa tem que perceber, primeiro, que nem sempre é cumprido, porque o plano é um plano A, em média, embora o plano de parto possa ter algumas situações específicas como plano B e C, não digo que não, e já tive algumas pacientes que fizeram planos de parto super complexos acontece-me isto, faço aquilo que eu preferia era isto, acontece-me aquilo que eu preferia era aquilo. É mais frequente isso em pessoas profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, por aí, porque é mais fácil terem conhecimento, de poderem ter não só um plano A, mas também uma série de escolhas, Tem mais intermédias. conhecimento. Tocaste aí num ponto importante. Tem mais conhecimento. Exato. Exato, e portanto a pessoa pode também ganhar esse conhecimento. Mas este tipo de planos, por exemplo, é uma coisa que a pessoa tem que ter um bocadinho de cuidado em fazer, porque nem todos os profissionais se sentem tranquilos a ter uma árvore hierárquica do que fazer em cada momento. Eu não concordo muito com isso, mas nós temos uma medicina e enfermagem bastante paternalistas em Portugal e nós temos que perceber que quando nós estamos a fazer um plano de parto, obviamente a mãe e o bebê devem ser o centro das atenções, devem ser o centro deste processo e não os profissionais ou a instituição, sem dúvida. Mas também temos que perceber que do outro lado temos pessoas e que é muito mais fácil escolher outras pessoas do que fazê-las ir contra aquilo que elas costumam fazer. Ou seja, há hospitais diferentes, por exemplo, se uma pessoa... Eu estou a imaginar uma coisa que para mim que não é nada de especial, mas que há pessoas que para elas é importante. Levar uma placenta para casa. Não é assim nada de especial. E vou já falar isso numa turma. Mas não sendo nada de especial, há hospitais que aceitam isso mais facilmente do que outros. E, portanto, uma pessoa, quando faz um plano de parto, se calhar deve questionar o hospital, e sei lá, a partir do início do seu trimestre, 28, 30 semanas, o que seja, se tudo o que está no plano de parto é uma coisa que é fazível. Que não estamos a falar... Os protocolos dos hospitais não são estanques, mas, embora não sejam estanques, têm uma plasticidade que é limitada. E há algumas intervenções, por exemplo, que são muito comuns na maior parte dos hospitais e há outros que são comuns em alguns hospitais. Por exemplo, se calhar uma pessoa dizer que não quer de qualquer maneira fazer uma monitorização contínua com CTG é uma coisa que é mal aceita na maior parte dos hospitais. Eu não digo que a evidência do CTG como vantagem, porque nós queremos fazer com a vigilância do feto, do bebê, com o CTG, é ouvir a frequência cardíaca e dar-nos uma ideia se ele está com basicamente falta de oxigênio ou não.
Mas o CTG não é bom para isso, na verdade. É um exame que tem muitos falsos positivos e comprovou apenas aumentar a taxa de cesarianas sem grandes benefícios em termos de menos casos de bebés com falta de oxigênio. Mas as pessoas estão habituadas a trabalhar com CTG. Portanto, os profissionais estão habituados a trabalhar com CTG portanto, o CTG que não é contínuo é uma coisa que não é muito fácil. Não estou a dizer que não se possa fazer, mas não é fácil porque as pessoas não estão habituadas. Ponto 1, pois, e a Paula, e a tua Paula, de certeza que sabe que também poderás ou não concordar com isto, mas supostamente tem que ser 1 para 1, os parteiros têm que estar 1 para 1 para fazer uma monitorização intermitente e não existem enfermeiros 1 para 1 na maior parte das maternidades portuguesas, para não dizer nenhuma. E para além disso tudo, nós temos orientações internacionais que nos dizem especificamente que temos que fazer desta forma. Portanto, se nós temos, por exemplo, uma orientação da FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que é assim, a maior entidade internacional de obstetrícia e ginecologia mundial, a dizer monitorização do trabalho de parto, do bem-estar do feto, tem que ser com CTG contínuo. As pessoas que não o fazem nos hospitais, e não estou a falar de uma unidade liderada por parteiros que basicamente ainda não existem em Portugal, mas nos hospitais não estão a cumprir esse protocolo. Portanto, uma pessoa tem que perceber que há estas pequenas limitações que têm a ver com estar numa área que às vezes também é um bocadinho de incerteza. Nós temos muita incerteza relativamente ao que nos acontece. Temos uma cultura portuguesa que, face a outras culturas, é muito avessa ao risco. Portanto, nós temos muita dificuldade em aceitar risco como sendo uma coisa que acontece, ou seja, maus desfechos não são aceitáveis no geral. Portanto, as pessoas sentem-se mais protegidas, os profissionais, bem entendido, sentem-se mais protegidas a fazer CTG contínuo, não é? Claro que depois há uma alternativa, que é o CTG sem fios, e já alguém não comentou isso. Aí. E o CTG sem fios é verdade que cada vez mais, e se os hospitais comprarem agora CTGs novos, vão ser todos sem fios. Por exemplo, uma das coisas que há a questionar quando fazem o plano, elas é questionar a instituição para onde se têm e depois quantos têm. Por exemplo, assim só dar o exemplo do trabalho. Temos as 5 salas de parto, mas não são todas as salas de parto que têm. Ora, se está uma senhora, está ocupado, as outras, não é? Ocupas os 3 cardiotocógrafos. A outra que está na sala que não tem acesso. Não tem. Não é? É isso. Nós temos esperança que eles agora vão ser adquiridos, não é? Com estas novas remodelações. Mas cada vez temos que dar vai haver mais. O São Francisco, por exemplo, todos os CTGs são sem fios, não é? E quer dizer, obviamente não dá muito jeito, mas a senhora podia ir lá para a rua com o CTG porque ele tem um alcance de 50 metros, assim uma coisa. Mas pronto, se calhar é este tipo de coisas que nós temos que perceber um bocadinho isso. Olha, tu já falaste, já respondeste aqui a uma série de algumas perguntas que já havia aqui, porque uma delas que falava, e eu acho que ficou explícito no que tu falaste, há uma senhora que com 29 semanas e 4 dias questiona se é tarde para mudar de obstetra, se não se alinhar com aquilo que tu entretanto, tudo, porque claro. O importante é a pessoa se envolver, que é para resumir a tua resposta, se a pessoa se envolver e ao apresentar o seu plano de parto no local onde está a pensar ir tê-lo, se não estiver alinhado com a filosofia e com aquilo que ela lhe agradou, é o ir procurar outro local, ou mudar de obstetra, ou Exato. As sugestões que tu já deste. Não poderá ser para todos, não é? Mas eu costumo às vezes dizer que nós só vamos ter aquele momento em que o nosso bebê vai nascer uma vez, aquilo não se repete, é repetível. Nasce naquele dia, naquela hora e depois só se tiveres outro. E se calhar, se nós estamos a pensar e se já tivemos a preocupação de fazer este plano de parto, o passo seguinte é procurar o profissional ou as instituições, como tu também disseste, estejam mais alinhadas. E se eu tiver que ir a 3 hospitais marcar uma consulta ou enviar e falar. Por exemplo, a experiência do meu, nós, quando recebemos os planos de parto, depois contactamos as mães, enviamos-lhes uma resposta, mas contactamos algumas com algumas coisas mais diferentes e que gostávamos de conversar mais com elas. Não sei se queres depois abordar um bocadinho como é que a gente pode abordar as coisas mais diferentes
E às vezes é tão só a gente ir conversar com as pessoas e perceber, Sim, chamá-las, não é? Não sei se queres abordar. sim. E Pá, basicamente, às acabamos vezes, por perceber que aquilo se calhar que é comunicação, não é? Um plano é uma coisa que pois, está escrita e não espelha muito bem às vezes aquilo que a gente está a sentir e aquilo que a gente sim. está a querer dizer. A questão, aquilo que eu às vezes digo às pessoas é que o plano de parto não tem comunicação não verbal. E, portanto, nós, quando escrevemos, toda a gente é um exemplo óbvio. Todos nós já escrevemos mensagens escritas no WhatsApp, SMS, o que seja, que foram mal percebidas pelo outro lado. Yeah. E é verdade que também, que às vezes quando os planos de parto têm a escrita é uma escrita agressiva, há alguns profissionais que não gostam de ler. E ficam um bocado melindrados. Não tinham que o ser, eu percebo. Mas se calhar nós somos todos pessoas diferentes e há pessoas que são muito mais plásticas e empáticas e outras pessoas que são um bocadinho menos. O que eu muitas vezes tento dizer às pessoas é: olha, já foste falar com a grávida? Ou seja, está bem, o plano de parto pode estar um bocadinho agressivo da forma como está escrita. Não está escrito. Mas já foste falar com a grávida? Fala com ela e percebe um bocadinho o que é que ela pensa sobre os seus desejos durante o trabalho de parto e a flexibilidade que tem. O que eu acho é que às vezes usar verbos menos diretivos pode transmitir essa flexibilidade que se quer. Ou seja, escrever pretendia ou preferia ou pretendo ou prefiro é melhor do que dizer quero. Eu quero. Yeah. Pronto, é mau. Mas mais uma vez, as pessoas, e às vezes o verbo quer dizer tudo. Como eu não faço partes, eu acompanho partes. Não é? Portanto, às vezes o verbo é o suficiente para uma pessoa ficar um bocado melindrada, sem necessidade. Claro que há situações muito específicas. Por exemplo, eu já li um plano de parto que dizia qualquer coisa do género: não aceito que me façam agressões físicas. Tá. Pronto, eu percebo onde é que nós ficamos logo com aquela sensação. Nós não estamos aqui para agredir ninguém, não é? Nós queremos dar o nosso melhor e até porque nós estamos nesta profissão porque a gente gosta muito. É aquele gente recebe aquilo. Quer dizer, eu não me meto confusão. Eu estou a falar por todos os profissionais porque eu sei que muitas pessoas leem assim. E olha, está aqui assim o comentário da Joana Domi, a Joaninha. E na recepção dessa comunicação não verbal também faz toda a diferença, porque na verdade nós só queremos ser sentidas, ser ouvidas e respeitadas. E é mesmo isto. E às vezes aquilo está lá escrito e depois de falarmos, o que lá está escrito não nos interessa nada. Porque já percebemos o que é que está do outro lado, não é? E nem toda a gente tem a mesma capacidade nem de escrever de uma forma mais subtil do que outras pessoas, não é? Tem o mesmo direito de apresentar um plano de parto. E outras que se calhar comunicam melhor presencial e verbalmente. Claro, é isso. É porque e a questão é, nós obviamente que isso depende um bocado das pessoas. Por exemplo, eu obviamente não aceito uma pessoa que escreva uma coisa daquelas do eu não quero ser agredida fisicamente. Para mim, eu sei de onde é que vem. Eu sei qual é o problema. Eu sei o que é que fez a pessoa escrever aquilo. Atenção. Mas este é um exemplo de uma frase que vai ser uma bloqueadora de conversa. Não vai ser, não vai criar uma ponte. É isso mesmo. Portanto, se para algumas pessoas, para mim, poderá não causar nada, para outras pessoas poderá causar. E nós temos que perceber que do outro lado, e eu sei mais uma vez que as grávidas são as pessoas mais importantes que estão na maternidade, mas temos pessoas dos dois lados. E como pessoas que estão dos dois lados, nós também temos que nos pôr no lugar, não só os profissionais têm que se pôr no lugar da grávida, certo? Sem dúvida, mas também a grávida tem que se pôr no lugar dos profissionais e perceber, ok, se eu lesse isto, eu sentir-me bem ou não. Se eu me sentir respeitado, porque a grávida tem que ser respeitada, mas os profissionais também têm que ser respeitados, não é? E eu não quero estar a dar o papel principal aos profissionais, estou só a dizer que
que tem que haver respeito mútuo, empatia mútua. E mais do que tudo, perceber que, que os profissionais não estão lá à procura de fazer mal às pessoas. Nem sempre fazem o que deviam. Muito. Reconheço Ora, isso. Ou seja, também. uma mulher que tem um parto normal, deitada na posição de frango assado, não é o que está aconselhado. Frango assado adoro. Não é? Não é. Não é. Não é. Nós Pronto. sabemos, Nenhuma orientação sabemos que é o prato de dia nas nossas maternidades. Portanto, todas as orientações nos dizem esta é a pior forma de nascer. Portanto, reduz a irrigação do útero, aumenta, não é tão boa porque não está a favor da gravidade, portanto, dificulta o parto normal, aumenta a taxa de partos distóxicos, aumenta os CTGs com padrões não tranquilizadores, portanto, é o pior. Pronto, não há forma de escamotear isto, eu não posso dizer que isso não é verdade. A questão é, e quem é que tem experiência? A questão é, então, eu vou para uma maternidade em que as pessoas estão habituadas a acompanhar partos em posições diferentes da litotomia, que é o nome técnico para esta posição. Se eu for para uma maternidade em que as pessoas não estão... Se eu sei que as pessoas... Ou pergunto, não é? É importante perguntar. E o plano de parto também pergunta isto, não é? Ou poderá. Se eu sei que as pessoas não estão habituadas a acompanhar partos normais noutra posição, então é melhor escolher outra unidade. Isso. Não é? Isso. Porque as pessoas não vão fazer uma coisa que não sabem. Não nos esqueçamos de outra coisa, que é... estamos a falar de duas vidas e nós não podemos voltar atrás nas atitudes que tomamos. Ou seja, é uma coisa inexorável. O tempo passa e eu não posso fazer diferente do que fiz antes. Treinar. Uma coisa é... Eu tenho as primeiras partes verticais que eu acompanhei foi num hospital que se chama Garcia Dorta, que tinha enfermeiros parteiros com experiência em partes verticais. Claro que isto é uma coisa que se vai, não é? As pessoas arriscam um bocadinho, vão mudando as atitudes. Mas, obviamente, se alguma coisa não corresse bem, ou eu tivesse menos experiência, ou tivesse dificuldade, ou precisasse de ajuda, eu tinha a quem pedir ajuda. Há unidades neste país que ninguém sabe. Ninguém sabe. Portanto, a quem é que eu vou pedir ajuda se precisar de ajuda? Com quem é que eu vou aprender? O acompanhamento do parto é uma coisa técnica, ou seja, não se aprende nos livros. Não dá para... Eu, por exemplo, se tiver uma amigdalite, sei se vou medicá-la com penicilina ou com amoxicilina, o medicamento que vou usar, conforme as orientações que eu existo, e se elas mudarem de hoje para amanhã, eu posso simplesmente aplicá-las, porque muda a prescrição, simplesmente eu escrevo outro nome numa caixa. Uma coisa técnica como acompanhar um parto, não se escreve outro nome numa caixa. É preciso experiência física com pessoas que nos possam ajudar e ensinar. Diogo, não sei se agora se me permite estar aqui, tu também sabes, como tu tiveste essa disponibilidade e essa humildade de ires aprender com o enfermeiro, que não é, tu és superior hierárquico do enfermeiro num hospital, não vamos... Nós temos uma hierarquia separada. Mas é isso, não vamos entrar por aí, mas tu também sabes que há hospitais em que, se calhar, há enfermeiros... Eu no meu tenho médicos, tipo assim, não, as enfermeiras é que sabem e tal, elas estão lá e tal. Eles não se predispõem a ir lá aprender, como tu fizeste, não é? Mas dão total liberdade de vamos fazer. E também sabes que há outra realidade de alguns colegas que dizem assim, não, nada disso, não sabem acompanhar, mas também não permitem, porque senão há aqui assim, tipo, quem sabe sou eu, não é? E às vezes há ali uma coisa que não é às vezes permitida, nem bem vista, dependendo do dia em que as equipas. Quando eu costumo dizer que nascer em Portugal ainda é a lotaria, por exemplo, nós conseguimos perceber às vezes como é que vai ser um desfecho de um parto, dependendo do dia e do turno. Claro. Sim. Não é? Não deveria ser assim. E se calhar vem alguém menos treinado ou não sei o quê, não é? Mas isso tu dizes, nós queremos aprender, queremos pôr, ou queremos pôr a mão na massa para aprender e aprender também a saber, aquele colega, ou aquela pessoa, ou aquele médico sabe fazer isto tão bem, eu vou ficar nem que seja extra. Quantas vezes eu não fiquei extra a aprender a fazer coisas que eu queria muito aprender, não é? Acho que tem que partir de nós que também querer ir mais além.
Claro, claro. Yeah. E tu estás a dizer de obstetras, que é verdade. Pá, e como de toda a Não é gente. só obstetras, é enfermeiros, enfermeiros especialistas também. Sim, Atenção. sim, é toda a gente. Ou seja, as pessoas Sim. têm medo de Fazer mudar. diferente. Existe uma teoria da inovação muito engraçada que se aplica muito aqui, é muito giro. Ahm, que mostra, e esta teoria foi introduzida inicialmente com a utilização das tecnologias de informação nas várias áreas da sociedade, em que existem os early adopters, não é? E depois existem as pessoas que são chamadas lagardes, ou seja, são pessoas que estão lá para trás e que não mudam. Uh, Yeah. e todas as inovações e a abordagem ao parto de uma forma menos intervencionada e com mais centralidade do processo fisiológico, com a mulher no centro do parto e do trabalho de parto, é uma coisa relativamente recente. Paula, concordas comigo que não Concordo, há concordo. muito tempo, talvez há 10 anos atrás, havia orientações a aconselhar a abordagem chamada ativa ao trabalho de parto. Há 10, Sim. 15 anos atrás existiam guidelines a dizer isto. O que é a abordagem ativa? É mexer muito. Mexer muito é bom. E, portanto, não estamos a falar de há muito tempo. Por isso as pessoas têm muita dificuldade de mudar e se as pessoas que estão a assistir o que nós estamos a falar aqui fizeram uma introspecção, se calhar algumas delas também têm muita dificuldade em mudar, até nas suas áreas de vida. E, portanto, isto vai mudando devagar. É o que eu digo às pessoas. Nós temos, por exemplo, outro exemplo é a taxa de episiotomias. Nós temos uma taxa de episiotomias que é muito dispar dependendo dos hospitais. Há hospitais que têm uma cultura de menor utilização de episiotomias do que outras, mas os médicos fazem sempre mais episiotomias do que as parteiras. É uma coisa que basta ir ver os números de todos os hospitais. É assim. Não, o ano passado vi os números de um hospital da Grande Lisboa que tinha números péssimos de episiotomia. Eu não vou dizer que não, mas os médicos, em partes normais, faziam mais do dobro das episiotomias das enfermeiras. Portanto, toda a gente trabalhava relativamente mal neste sentido, porque a episiotomia num parto normal é uma coisa que deve ser de exceção, para não dizer zero, e está bem definido que não se sabe o papel da episiotomia quando não se sabe devia de ser próximo da não utilização. E reconheço que as pessoas, como têm medo, vão mudando ao longo do tempo. E que há pessoas que mudam mais facilmente do que outras. Há culturas institucionais que permitem esta mudança mais óbvia do que outra. Na verdade, quer dizer, por exemplo, eu vou dar um exemplo super engraçado, que foi o Hospital de Cascais, que em 2 anos reduziu para 1/4 a taxa de episiotomias em partos normais. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Houve uma mudança de cultura brutal dentro da instituição. Houve qualquer coisa, e eu sei o que é que foi essa qualquer coisa, foi que houve algumas enfermeiras parteiras novas que foram para fazer formação. E que ajudaram toda a gente, não é? Tipo, houve ali aqui um certo nível de massa crítica. Massa crítica que permitiu uma facilidade, uma capacidade e uma vontade de se mudar e de se arriscar. É isso mesmo. Isso nota-se. Quando há uns que levam outros atrás, nós, por exemplo, nas posições foi complexo, e nas posições de parto, e entretanto, nós tínhamos sido 2 enfermeiras, também tínhamos ido fazer formação não sei se conhece a Núria Vaives, do parto em movimento, e também já conseguimos, ou seja, nós fomos mudando, íamos fazendo umas coisas e tal, ou seja, tu quando vais às formações também tens que ir para a instituição e pôr em prática. Se calhar com alguém que vamos comentar o que é que vamos fazer. Mas tem que ser pessoas que se atirem um bocado. Tal e qual. A gente sabe. Quem se atira aos bichos leva sempre um bocado mais de pancada no início, mas depois começa a levar os outros. A minha instituição, por exemplo, já toda a equipa já tem... Nós trouxemos a Núria. Aos poucos, foi mudando. E agora já toda a equipa, foi metade num ano, noutra metade foi o resto da equipa,
Pelo menos, se todos fazem, Diogo, se calhar não, mas todos sabem, pelo menos os que não praticam, já não foi um travão, percebes? Pois, Porque pois. acaba por ser todos a falar a mesma linguagem, todos a percebemos porque é que o outro está a fazer. E as mudanças depois vão-se fazendo assim, percebes? Exatamente. Mas não foi fácil. Entretanto, Sim. claro que nós pagámos os primeiros discípulos, gravatar e partir pedra, e foi uma instituição, foi uma formação paga para a instituição, são coisas boas. E se calhar, como estão as maternidades a ter que mudar, uma das coisas que foi fazer, olha, nós no projeto que tivemos que fazer, também fizemos formação. É importante estarmos todos depois ao mesmo nível. Claro, claro. Sim, É? quer dizer, as primeiras partes no banco no São Francisco, houve assim uns comentários a perguntar se era parte do penico. Pronto. Tal e qual. E tipo, e quantas senhoras querem ir? Quantas senhoras querem ir já praticamente em expulsivo e querem ir à casa de banho? Oh, minha senhora, sanita, não pode ir a quantas. E a gente até sabe, se ela for, movimenta, se vai, agacha um bocadinho, aquilo passar um bocado. E que é bom para ela, que é bom para ela. Vai Porque ela sozinha, sente essa vai necessidade. vigiada. O que é que a gente pode fazer? Vamos com ela, vamos vigiá-la, não é? Estamos a vigiá-la. E se calhar, se sabemos que ela já está com 8 ou 9 centímetros, vamos com esse dado. Pronto, não sei. Eu já fiz isto, por isso é que eu estou a dizer. Mas, olha, mais questões, senão a gente nunca mais sai daqui. Deixa que ver. Há muitas que eu acho que já acabaste, porque o que tu ias falando, não é assim espontaneamente, já foste respondendo a praticamente a tudo. Deixa cá ver, aqui já está. Uma senhora, esta, com uma cesariana marcada, por alguma razão, mas não é esse discute, se vale a pena fazer plano de parto, para quem tem uma cesariana agendada. Vale, Claro que vale. é que tens a dizer? E eu acho que uma das coisas que eu digo às pessoas que, em relação à cesariana, é que o plano de parto é importante, mas é mais importante elas falarem. E eu explico porquê. Porque o plano de parto, hoje em dia, ainda é muito uma coisa do enfermeiro parteiro. Não sei, não tem que ser, mas é verdade que é. Porquê? Porque o plano de parto acaba por ser uma área de plano A, ou seja, o que eu prefiro para tudo correndo bem, o que é que eu prefiro para mim. Sim. Não estou a dizer que teria que ser só assim, mas é verdade. E, portanto, os médicos nem sempre leem o plano de parto completamente. E, às vezes, se for uma cena letiva, se calhar é mais fácil de discutir, direi, não sei. Mas, por outro lado, quem sabe não há tanto tempo para discutir, porque se uma pessoa entra diretamente no bloco operatório, às vezes não se fala tanto com as pessoas. E, como é uma coisa muito mais cirúrgica, não sei se as pessoas têm noção como é que a cirurgia no geral acontece. A pessoa entra no bloco operatório, tem a equipa de enfermagem lá, entretanto depois vem o anestesista faz a técnica anestésica, que numa cesariana letiva no geral é uma técnica locorregional, ou seja, epidural. Epidural não é um bom nome, mas pronto. Epidural, pode ser sequencial, pode ser várias coisas. Locorregional é uma coisa que abarca tudo. E depois os obstetras entram. Não costuma ser, percebem? E depois dos obstetras entrarem, entram os neonatologistas mais tarde. Ou seja, no meio disto tudo, ninguém leu nada. Porquê? Porque as pessoas... Porque é uma equipa que vai funcionando, mas cada uma tem o seu papel e só vai para o seu papel e não está lá o tempo todo. Por isso, muitas vezes falar é super importante e nas cesarianas eu creio que é das situações que frequentemente as coisas que podiam acontecer e não acontecem não são cumpridas. Ou seja, a maior parte dos planos de parto de grávidas que eu sigo tem uma secção de cesariana. E nós podemos falar sobre as várias secções do plano de parto, mas na cesariana há algumas coisas que eu creio que são importantes ter. Nomeadamente, quem é que eu quero acompanhar a cesariana, se quer ter um acompanhante na cesariana, porque o direito a acompanhante está previsto também na cesariana, está previsto também na legislação. Tem, no entanto, umas questões, que é importante percebermos o hospital em que estamos, porque nem todos os hospitais cumprem, não é dizer que eles não cumprem a lei, não é que eles não dizem que não cumprem a lei, porque é possível não se ter acompanhante. Basta o médico responsável, é isso que a lei diz, o médico responsável sobre da cesariana decidir que existe uma contraindicação
deve justificá-la, claro, mas pá, Deve. arranjar justificações é uma coisa relativamente simples e, na verdade, se a gente for falar com juristas, nenhuma dessas coisas em tribunal depois uma pessoa consegue depois fazer valer os seus direitos. E quem é o médico responsável? Pois, também é difícil, porque lá está, a Paula, estavas a dizer que eu sou superior hierárquico, ninguém é superior hierárquico de ninguém, mas nos médicos ainda menos é. Nos médicos ainda menos é porque temos um anestesista e um obstetra e basta um deles arranjar uma justificação para não haver acompanhante, para não haver acompanhante cesariano. Pronto, e portanto às vezes é mais fácil escolher um hospital do que escolher o hospital que permite, com quase toda a certeza, versus escolher ter no plano de parto e depois vou para um hospital que no geral não permite um acompanhante na cesariana. Mas tens também, desculpa só, tens aquela parte que o hospital permite, diz e até lança na comunicação social que permite, mas depois é sempre o tal médico, que até é da instituição, sabe que tem que permitir, mas há sempre aquela coisa e a vírgula que se diz que para não ir. Também acontece. Mas há hospitais que, por norma, não aplicam esse direito dos médicos, não é? De dizer que não, e há hospitais que, por norma, aplicam. E, portanto, é uma pessoa perceber por outros relatos se em cesarianas houve acompanhante na cesariana ou não. Pronto. Depois, isso é só a parte do acompanhante, mas depois temos a questão de querer um contacto pele a pele, de querer um corte tardio do cordão umbilical, que nem sempre na cesariana se faz, devia-se fazer, de ter contacto pele a pele. Há coisas que ajudam, nomeadamente não prender os braços, que muitas vezes já há assim uma cultura de prender os braços numa cesariana numa mulher que está acordada, que não fará sentido, mas há algumas instituições que prendem os braços com frequência, portanto isto é uma coisa de dizer, não, eu não quero os braços presos, a não ser em situações muito raras, bem, para além da cesariana com anestesia geral, e a partir de uma anestesia geral, em princípio, acompanhando não fará muito sentido, mas há situações raras em que a pessoa realmente começa com uma emoção que não permite a cesariana manter sem estar com os membros presos, mas é raríssimo. E depois, ter os transdutores do eletrocardiograma, porque a gente, durante a cesariana, os anestesistas estão vigiam a frequência cardíaca da mãe e vigiam com os transdutores que metem na mãe, normalmente no peito, mas a pessoa pode pedir para que os transdutores sejam postos nas costas ou de lado e não implicar nada relativamente à cesariana. E pronto, por isso é que eu acho que a cesariana, não digo que se escreva ou que não se escreva no plano de parto, mas pode escrever ponto 1 e tem coisas importantes para nós sabermos. Para além de outras coisas, que aí já começamos a entrar, lá está, na mesma história do eu tenho profissionais à frente, temos que ter atenção se as pessoas estão habituadas a atuar desta forma ou não. E a maior parte das pessoas não estão. Para dizer, nem eu estou, quanto mais outras pessoas. Que é, por exemplo, fazer um corte do cordão umbilical quando deixa de pulsar. A forma de se fazer isso é, eventualmente, tirar a placenta, pôr a placenta numa tacinha, pronto, vou-lhe dar o nome que as pessoas percebam, e o bebê e a placenta saem e depois só se corta quando deixa de pulsar, porque não nos esqueçamos que o útero está aberto. Portanto, como o útero está aberto, nós temos que começar a suturar o útero, não é? Para a pessoa não sangrar demasiado. Esse é um exemplo. Não se esqueçam que uma mulher pode perder, e é normal perder 1 litro de sangue numa cesariana. Isto é 20% do fluido de sangue que vai à vida numa cesariana. Isso é normal. Se a gente em cima disso pusermos fatores de risco para ser uma perda exagerada, de repente a pessoa está a perder 30%, 40% e entra em choque. Não pode ser. Pronto. O corte do cordão umbilical feito por acompanhante ou pela própria grávida é possível, também não é fácil, mas é possível. Portanto, há uma série de coisas que a gente pode começar a entrar relativamente à cesariana que podemos tentar influenciar as pessoas, mas as pessoas têm que aprender e não há muito estímulo para se aprender. O aprender, o que é que pode acontecer em cada situação que possa impedir que aquele desejo seja uma realidade. Claro. Não é? E que não é só porque sim, e não é só porque não foi só porque não obteceu ao profissional de saúde, não é? Sim. E a questão é, também há outra coisa que eu também às vezes digo às pessoas, a maior parte das parteiras em Portugal dedicam-se ao bloco de partos. A maior parte, não estou a dizer que são todas, mas a maior parte dedicam-se ao bloco de partos. Portanto, são pessoas super experientes na gestão do trabalho de parto e parto, pós-parto imediato, e muitas delas
fizeram a especialidade porque gostavam especificamente disso. Ou seja, pensaram, epá, eu gostava muito de, Paula, não sei se concordas, mas gostava muito de acompanhar o parto. É uma coisa que para mim faz sentido. Pronto. A maior parte dos médicos, obstetras e ginecologistas não se direcionam para a obstetrícia. Especialmente os mais novos, que são aqueles que mais facilmente mudam as atitudes. Ou seja, a área de diferenciação do ginecologista obstetra, em média, não é o trabalho de parto e todas estas abordagens. Portanto, será, por exemplo, ginecologia oncológica, será, por exemplo, uroginecologia, será, por exemplo, ginecologia de exames especiais, poderá ser diagnóstico pré-natal, portanto, ecografia obstétrica. Raros são aqueles que dizem, pá, aquilo que eu mais sei é o parto. É isso, a fisiologia. Olha, vou só aqui partilhar, deixa-me aqui partilhar o comentário aqui desta Beatriz, a Beatriz, que nem todos os médicos leem os planos de parto, isso já percebemos, e habitualmente quem regia um trabalho de parto é a enfermeira obstetra, não é? São os enfermeiros, e tem os médicos mesmo ali ao lado. Eu costumo dizer que assim, eu sou mesmo a primeira a ir buscá-los se eu precisar de alguma coisa, estão mesmo ali à mão. E habitualmente eles leem, claro que deviam ler, não é? Mas muitas vezes o médico está de urgência e está até com outras coisas para fazer, e nós vamos comunicando, vamos fazendo esta mediação. Pelo menos é a experiência que eu tenho. No meu caso, fui acusada de ser fundamentalista por uma médica que nem sequer leu o meu plano de parto. Fiquei muito triste porque era um plano normalíssimo. Isto existe não apenas pelo médico, mas até por colegas meus, por enfermeiros, obstetras. Às vezes, o ser só sentirmos um bocado melindrados porque alguém está-nos a ensinar aquilo que eu leio o plano é normalíssimo, eu faço isto tudo, porque é que eu estou aqui a ser informada pela grávida do que é que eu tenho que fazer. Eu às vezes até costumo dizer, olha, tu fazes isto tudo que a senhora pediu, está aqui este plano, e isto tudo, te estás ofendida porque ela está-te a dizer o que é que tens que fazer. Mas agora, eu costumo dizer assim, agora vê este dia, com esta pessoa, com esta, ou naquele dia, ou naquele outro, assim, aquela mão cheia de pessoas que a gente sabe que aquilo vai sempre tudo ao lado. Existe, Diogo, existe em todas as instituições. Claro. E então, porquê é que ela se sente ofendida por estar a ver um plano, aqui como a Beatriz que até diz que é básico, porque se ela é a pessoa que efetivamente consegue cumprir aquele plano todo. Sim. Devia ter sido tipo, olha, eu vou dar este plano, esta senhora vai ter tudo o que ela quiser, mas porque isto é o meio e a forma de trabalhar é assim, não é? Claro. E não nos sentirmos ofendidos só porque uma coisa que achamos que nos estão a ensinar. Certo? Sim. Não sei. É isso. Sim, embora, e depois, e às vezes o que eu digo às pessoas é, sim, ok, tudo bem, isto é tudo tranquilo, o plano de parto é super tranquilo. E achas que te estão a ensinar a fazer aquilo que já fazes. Mas até nem podes, o exemplo de no hospital, mas também podes dar o exemplo de outros hospitais, não é? Ou seja, dependendo do hospital, isto é possível ou não, não é? Se calhar se aqui é mais fácil, noutros sítios não é. E a grávida sente a necessidade de dizer qual é que é as suas, o que é que prefere, não é? Quer dizer, nós sabemos, tu sabes e eu sei, que existem, por exemplo, hospitais que algaliam mulheres em trabalho de parto quase por rotina. Que é uma coisa que não se sabe. Ou seja, algaliar, fazer oxitocina por rotina quase protocolada para todas as grávidas que estão em trabalho de parto, fazer o parto deitado a toda a gente, não é? Do parto é sempre em posição deitada. O fazer... o ter soro durante o trabalho de parto na veia, uma série de coisas que são comuns em algumas unidades. Não estou a dizer que são todas, há unidades em que isso é mais comum do que noutras. Bolsa rota não se pode levantar, que existe. Existem unidades. Eu sei que existe. Existem unidades em que as pessoas. Quer dizer, eu lembro-me de há uns anos trabalhar numa, pá, que quando eu pedia à pessoa com bolsa rota para se levantar, e era fulminado com os olhos. E pá. E tens dias. Tens dias. Exato. Tens dias e turnos. Sim, é dias. Pois, há dias que, se calhar, olha, passou por ali uma nuvem carregada. Olha, vamos para outra questão. Deixa cá ver. Eu acho que é qual é o melhor parto? Olha,
eu acho que se calhar está na hora, antes de passarmos cá, ali uma pergunta que eu ia deixar para o fim, para terminar com as tais secções. Mas eu vou. Estão aqui 8 perguntas nesta caixinha das perguntas, que elas foram umas fofas. Então, cesariana sem braços amarrados à esperança? Joana, eu acho que a esperança é uma questão de colocar. Não é, Diogo, o que é que achas? Eu acho que o Diogo já respondeu a isto. Sim, é perguntar às pessoas. E É perguntar essa ao coisa, hospital. é perguntar. Nesta hospital prática, se for prática, e se vocês questionarem e for isto que vos for dito, é o mudar de instituição, mudar de hospital e procurar onde é que nestes todos, do checklist que eu quero fazer assim, onde é que é possível eu encontrar ou tudo. Porque há sítios, eu vos garanto, acontece coisas muito boas nas nossas maternidades. As pessoas não pensam que só acontecem coisas más. Há partes lindíssimas e há coisas maravilhosas. E então, o não focar é aprenderem a conversar, a questionar. Porque uma coisa que vocês possam achar que não é nada boa para vocês, para outra senhora pode ser tranquilo. E pode ser a coisa que ela até foi pôr em plano de parte que quer. E a outra não quer. Isto existe. Exato. Não é? Exatamente. Então, vocês têm que se envolver no processo e embrenhar-se e saber comunicar. Como o Diogo também disse, não é só escrever, e se calhar eu posso ter mais jeito para escrever com o Diogo ou vice-versa, não serei a melhor pessoa para dizer que sei escrever, não é? Se não era romantista. Agora, mas há pessoas que têm mais jeito que eu. Então, a parte do complementar, como falar, o ir a isto, como facilitar as maternidades por causa das hipóteses, acho que todas têm, já vão conhecendo as pessoas, já vão contactando os profissionais e quando apresentam tal plano e falam, ficam a perceber isto. Há coisas que a gente sente, tipo, não gostei nada disto que eu ouvi ou daquilo que eu senti quando conversaram comigo. Isto também existe, não é? Exato. Mas pronto. Deixa-me só aqui ver se nas caixinhas há mais coisas, que eu acho que esta ficou respondida. Espera, aqui. Sugestões sobre como evitar o toque maldoso sem entrar em conflito. Olha, eu tenho uma opinião muito própria sobre o toque maldoso, porque ele pode ser maldoso numa fase e pode ser muito bem-vindo numa outra fase. Eu acho que o Diogo tem outra palavra a dizer sobre isto, porque isto é uma forma de indução mecânica do trabalho de parto e que, se calhar, para salvar até uma indução... Não sei, fala tu. É isto. Pronto, é assim, obviamente, antigamente fazia-se toques a mais no termo, toques a mais. Eu aprendi a fazer toques a todas as mulheres, às 38 semanas, eu fiquei a dada altura começo. Mas porquê que eu estou a fazer isto? Porque estou a repetir, nós aprendemos muito por repetição das outras pessoas. E às vezes temos depois que ir ler. Mas pronto. O que é que eu digo sobre isto? Olha, acho que a cultura está diferente do que era há uns anos. Olha, vou dar um exemplo até num hospital que nem acho assim uma coisa super de estar super adaptado a uma abordagem menos intervencionada. Lembro-me de, há não muito tempo, eu ter percebido que tinha sido feito um toque com descolamento de membranas, que é isso que é o toque maldoso, portanto é descolar as membranas amnióticas. Se vocês forem à procura de imagens no internet, se procurarem membrane sweep, é super fácil, percebem logo o esquema, o que é que se faz. Aquilo serve para induzir o parto. Porquê? Porque aumenta a produção de hormonas boas, chamadas prostaglandinas, boas para o parto. São boas ao mais, depende do tempo de gravidez que a pessoa tem. E, eventualmente, reduzem a taxa de induções formais. Formais quer dizer com outros métodos mais invasivos. É uma coisa que a pessoa pode ir para casa, faz um descolamento de membranas e pode ir para casa. E reduzem 30% o risco de induções formais. Pronto. Portanto, numa situação em que a pessoa precisa de uma indução, pode ser uma primeira chega para a indução. Uma primeira abordagem. O que é que acontece? Eu faço muito, 3 dias antes. Não é? Por exemplo, a pessoa decide que para ela faz sentido a indução na quinta-feira. Eu, na segunda-feira, faço um descolamento para tentar ver se à quinta-feira já não chega lá. Pronto. E 30% dos casos é eficaz. Pronto, é aquilo que está mais ou menos definido. O que acontece? Conversas e explicas-lhe o que é que isso quer dizer. Porque as pessoas muitas vezes não
percebem para que é este procedimento. É o prato Certo. do dia. Ainda Claro. nenhuma, a não ser as que vão às aulas, percebem, não sabem o que é um Claro. descolamento. Chamam-lhe toque maldoso, não sabem porquê. Dizem que Que dói, contam-nos e e dói, e dói. verbalizam-nos horrores o que é que aquilo foi, Mas fizeram, só sem para perguntar. dar este exemplo, eu percebi que isso Tal e tinha qual. acontecido numa pessoa que tinha indicação para indução do parto às 39 semanas. Não interessa a razão, é irrelevante. Tinha indicação por risco, portanto, era uma. No outro dia havia um colega brasileiro que dizia indução redutora de risco. Eu acho engraçado, é uma forma engraçada de explicar logo o que é que quer dizer a indução do parto. Não é uma indução, porque sim, é uma indução que o objetivo é reduzir o risco deste parto ou da gravidez. Pronto. E o toque foi feito às 38 semanas e 4 dias, ou 38 e qualquer coisa. O que acontece? A pessoa entrou em trabalho de parto antes das 79 semanas. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Ora, mas deu. Pronto, e então, porque às 38 Yeah. semanas e qualquer coisa, os desfechos neonatais são piores do que às 39 semanas. Por isso, eu até conversei com uma colega, portanto, isto foi feito por uma pessoa mais nova. E eu falei com uma colega mais velha que orienta, nós temos orientadores, não é? Portanto, os internos, não é? Quando estão a fazer a especialidade, nós chamamos de internos. Nós somos internos durante muitos anos, atenção. Portanto, uma pessoa, eu acabei o curso em 2010, só fui especialista em 2018, está bem? Pronto, mas era uma interna e a especialista teve uma conversa com a interna a dizer, olha, passou-se isto não sei se tens dúvidas sobre qual é a indicação de um descolamento de membranas, mas isto não deveria ter acontecido, porque a pessoa entrou em trabalho de parto antes do tempo que devia ter entrado em trabalho de parto. E, portanto, isto já começa a acontecer, este tipo de conversas. Portanto, as pessoas já estão mais abertas que as mulheres digam que não, ponto 1, e de não fazer coisas que são desnecessárias. Há mais abertura. E não só porque... E as mulheres são muito responsáveis por isto. Ou seja, foi a pressão das mulheres grávidas que fez as pessoas repensarem o que estão a fazer no dia-a-dia sem pensarem muito. Pronto. E por isso, o que é que eu digo? Acho que a maior parte das pessoas, tanto parteiras como obstetras, estão muito mais abertos a que lhes seja dito não quando é proposto um descolamento de membranas. Então, E não fazem. aí já respondo aqui algumas coisas da caixinha, que é como é que elas vão abordar o recusar isto e aquilo e outro. Há aqui várias questões que é o recusar. Para mim, a melhor forma é questionar se está tudo bem, os benefícios, os riscos, se está tudo bem com ela e com o bebê, faz este esquema todo e depois se está tudo bem. Dizer que não é não e todo lado. Tem 3 letras. E aplicar uma memória que é muito engraçada, que é o BRAIN. O BRAIN é benefícios, eu estava a dizer riscos, benefícios, riscos. As alternativas. As alternativas, o não fazer nada. O que é que tu pensas sobre isso? E, portanto, quais são as consequências de não fazer nada? Quais são as consequências benéficas e não benéficas, portanto, e prejudiciais de fazer alguma coisa? E o que é que a tua intuição te diz sobre o tema? Pronto. E aplica-se isto, e também procurem BRAIN na internet, e depois, com assertividade, não é ser agressivo nem gritar, mas é dizer que preferia não. Pronto. Tendo por base isto, depois de me ter sido explicado os benefícios e os riscos, eu prefiro não fazer. E a maior parte dos personagens não estão para chatear. No limite, que eu não acho provável, não estou a dizer que acho provável, mas no limite, o profissional pede para a pessoa assinar que não aceitou recusou. Sim. Mas acho muito pouco provável. Mas ouçam as pessoas, não é? Ouçam para que é que serve. Não digam que não só porque não. Digam que não depois de ouvir os benefícios e os riscos e da pessoa explicar porquê. Agora, às vezes os profissionais não sabem explicar porquê. Até as induções do parto, por exemplo, que é uma coisa que pode estar também no plano de parto. As induções do parto fazem-se muito. Em Portugal temos uma taxa altíssima. Se vocês forem ver o Consórcio Português de Dados Obstétricos, é um site na internet, podem procurar no Google. É o CPDO. É isso, CPDO. Se forem ver, quase 50% dos partos são induzidos naqueles hospitais que lá estão, que são alguns hospitais públicos. Induzidos e acelerados. Sim, pois, e os acelerados, isso nem sabemos. Os acelerados. Claramente é um número exagerado. Mas os profissionais também, lá está, mais uma vez, por exemplo, chega-se às 41 semanas. A maior parte das mulheres, hoje em dia, são mulheres que nunca tiveram filhos, chamadas nulíparas. Portanto,
temos uma taxa de pessoas que chegam às 41 semanas muito, muito alta, porque como é um primeiro filho, muitas pessoas vão chegar às 41 semanas. Não direi que é a maior parte, não é, mas há muitas. Só por aí, há muitas pessoas a serem induzidas às 41 semanas só por idade materna. Mas poder-se a dizer, mas faz assim tanto sentido induzir às 41 semanas? Depende. Não acho mal, como não acho bem. Tem que se falar. É ver a situação em si. O que a questão é que os profissionais não têm bem a noção dos riscos, acham que são riscos muito elevados, quando não são, ok? Mas, mais uma vez, como eu comecei esta conversa, nós temos uma cultura de aversão ao risco muito grande. E, portanto, valoriza-se pouco a experiência que não é tão positiva do parto induzido. Que é verdade, existem estudos grandes a mostrar que psicologicamente as pessoas não se sentem tão bem num trabalho de parto induzido como num trabalho de parto espontâneo. Mas os profissionais valorizam pouco esses desfechos psicológicos e valorizam muito mais um pequeníssimo risco de morte dentro do útero, que existe e que aumenta ligeiramente, mas que não é um risco enormérrimo. Mas também digo, mesmo eu que sou muito aberto à pessoa poder esperar, a maior parte das grávidas que eu sigo acabam por induzir às 41 semanas e qualquer coisa depois de informadas dos riscos e benefícios. E até posso dizer que eu tenho um documento específico só sobre isto, com algumas páginas a falar sobre alguns estudos sobre este tema. Portanto, quanto eu sei, é aquela informação mais fidedigna para poder a pessoa escolher. E como a maior parte dos médicos são portuguesas, e que são normalmente quem decide as induções, porque é uma coisa que já sai um bocadinho fora do que é o comum, em conjunto com as grávidas também são portuguesas. E os médicos têm aversão ao risco, mas as grávidas também têm. Só que depois falta informar, às vezes. Para complementar isso que tu acabaste de dizer, está aqui um comentário aqui da Nitinha, que diz, na minha consulta em que partilhei o meu plano de parto, levei uma lavagem cerebral com 1000 casos de partos que aconteceram com danos, porque as mães agora têm mania de planos de parto. Nós sabemos que o discurso tem muito este ainda. Ele já está muito melhor, como tu disseste, e partilhaste, e nota-se, não é? Até porque isto está para ser instituído, foi legislado, temos que ter os planos de parto, estão a ser criadas consultas de plano de parto nos hospitais, praticamente todos, eles é ter um prazo para ter isto instituído, não é? Como vai ser, ainda vamos ver, não é? Mas o que é certo é que vai mudando, mas ainda temos este discurso. Não foi só a Nitinha que ouviu isto. Não, acontece muitas vezes. E a questão é, em algumas pessoas, o plano de parto aumenta a medicina defensiva. A medicina defensiva é um fenómeno muito perverso. Porquê? Porque as pessoas com medo das coisas correrem mal fazem coisas que não deviam. Não deviam. Procurem também na internet medicina defensiva o que é, mas basicamente é uma pessoa para evitar poder ser responsabilizada, e há alguns profissionais que acham que as pessoas que têm planos de parto são pessoas que vão ser mais litigantes no final do processo, se alguma coisa não correr bem, ficam com medo e quase que provam, quer dizer, uma profecia que se prova a ela própria, que é, a pessoa tem um plano de parto, eu vou fazer uma série de intervenções defensivas por causa disso, porque tenho medo desta pessoa. Não é só as grávidas que têm medo dos profissionais, os profissionais têm medo das grávidas também. E depois, a seguir, tenho um mau desfecho porque fiz tudo errado. Isso é aqui a resposta a uma das questões que está aqui, que é... Eu encontrei aqui assim há bocado essa questão. Tu já respondeste. Que é o pedir... Olha, mas isto é tantas questões. Olha, nós não vamos conseguir... Sim, temos que pôr aí... É aquelas pessoas muitas vezes que têm medo. Olha, nós não temos tempo, há outra coisa. Nós vamos terminar aqui. Temos imensas questões para responder. Eu vou-vos prometer... As questões, entretanto, eu consigo-as encontrar e responder a cada pessoa. Se eu ouvir por lá que há alguma que seja muito estranha, eu até peço assim, Diogo, ajuda-me aqui, identifica o Diogo para ele ajudar a responder à questão, porque vocês não gostarem da minha resposta. Mas todas as questões que estão aqui vão ficar respondidas, tá? Eu prometo. Espera aí. Olha, Diogo, tu sabes se estas questões... Elas perdem, se calhar, havia de fazer aqui um print screen. Se calhar não é mal, não sei, nunca... Não devem ficar, mas eu vou pedir uma coisa, porque praticamente as pessoas todas que eu vi que têm ali questões estão aqui.
Eu vou-vos pedir para depois, no final, quando a live estiver gravada, vocês vão colocar aquelas questões, porque o Diogo tem mais que fazer, ele foi maravilhoso estar aqui este tempo todo, e vamos só rematar e depois as questões vão ser todas respondidas a posteriori, ok? Porque são muitas. Eu ia-te só pedir para, assim, em jeito, o que é que tu achas, em jeito de terminarmos, o que é que tu achas que não deve faltar num plano de parto? E quais é que são as secções que tu achas que são importantes colocarmos no plano de parto e que devem constar? Para terminarmos, um resumozinho, um apanhado, antes de nos despedirmos. Acho que o plano de parto final, porque lá está, acho que um plano de parto inicial pode, até para descobrir um bocadinho o hospital que queremos, ou a unidade, ou o que seja, pode não constar isso, mas deve ter o local em que a gente pretende ter o parto. Eventualmente, até com esta história das maternidades, as pessoas têm um bocado de medo, poder ter um plano B para isso. Por exemplo, eu quero ter o parto no São Francisco, mas se estiver fechado, quero ir para o Garcia Dorta, porque agora há várias maternidades que encerram a cada 15 dias. E os profissionais assim sabem que a pessoa pretende e pede pelo menos uma vaga para o hospital porque não é obrigatório que seja o hospital mais perto, tem que haver vagas, não é? Mas em princípio é hospital, pode-se perguntar à parturiente qual é o hospital que preferia ser transferida. Quais são os acompanhantes? E atenção que a lei permite até 3 acompanhantes. Normalmente nos hospitais são por regime de rotação, ou seja, é um de cada vez, mas a lei sobre o acompanhante durante o trabalho de parto permite 3 acompanhantes ao trabalho de parto. Pode ser qualquer pessoa, pode ser a vizinha, pode ser o Neil Armstrong, que se calhar já morreu, mas pronto. Pode ser qualquer pessoa, está bem? Não é obrigatório que seja o pai. E depois, quais são o que é para mim uma experiência positiva no trabalho de parto? O que é que para mim faria uma experiência positiva? O que é que para mim faria uma experiência positiva no parto propriamente dito? O que é importante para mim naquelas primeiras horas pós-parto? O que é que é importante para mim relativamente ao aleitamento, por exemplo? O trabalho de parto é se eu quero muitas intervenções, se eu quero epidural, como é que eu controlo a dor ou não controlo a dor, por exemplo. Se quero uma abordagem não farmacológica primariamente, ou se eu já sei que vou querer ter epidural sempre. Atenção, nós temos uma utilização brutal de epidural em Portugal, temos cerca de 95% dos partos têm epidural. É bom ou mau, não sei, é o que é. Há outros países que têm taxas muito mais baixas, mas que também têm em parte a ver com questões locais. Por exemplo, nós em Portugal não é admissível que uma maternidade não tenha um anestesista descalado para a noite. Noutros países é aceitável que o anestesista esteja em casa. Depois, o que é que nós pretendemos como procedimentos para o recém-nascido? Se eu quero a vacina da hepatite B ou não quero, por exemplo, exemplos de coisas deste género. Se quero se quero que me ensinem a dar o banho antes da alta ou não pretendo, porque já sei dar o banho a um bebê, por exemplo. Assim, que tipo de apoio ao aleitamento? Se quer aleitamento artificial ou se quer aleitamento materno? Ter a área da cesariana, está, que estavas a falar, acho que é importante. E isto, basicamente, são as coisas mais importantes. Há algumas intervenções que vos vou dizer que são rotineiras nos hospitais, e não conheço facilmente nenhum que não as tenha em Portugal. São um acesso venoso, não é ter soro, mas ter um acesso venoso para onde se possa colocar medicação se for necessário em contexto de urgência. Há algumas medicações mais comuns, nomeadamente a utilização de salbutamol endovenoso para diminuir as contrações uterinas quando o útero está contraído demasiado e o bebê sofre com isso. Ter medicações para as dores, eventualmente, não tão comum. E depois do parto, poderes ter que fazer sangue ou soro quando há sangramentos exagerados. Depois, ter o CTG contínuo, já vos falei há bocado, também é uma coisa que é comum. Pode ser sem fios, atenção, não estou a dizer que não. E eu sinto que isso é cada vez menos um problema, porque o CTG sem fios acaba por... Sim. Não vou dizer que influencia zero, porque aquilo tem aperta, mas muitas vezes uma pessoa pode negociar. O CTG tem duas coisas. A sigla quer dizer cardiotocografia, quer dizer que existe a frequência cardíaca do bebê que é vigiada e as contrações do útero que são vigiadas. Uma pessoa pode, por exemplo, num trabalho de parto espontâneo, sem intervenções, negociar com a equipa ter só a vigilância da frequência cardíaca do bebê.
Isso é uma coisa que se calhar é muito mais fácil das pessoas aceitarem, porque se não tiver aceleração do trabalho de parto, se não for um trabalho de parto induzido, a necessidade de saber as contrações é um bocado irrelevante. Não é? Porque desde que a coisa esteja a correr bem, os toques são feitos a cada 4 horas, em princípio, faz parte das orientações da OMS sobre este tema. E eu não vou falar das orientações da DGS porque eu odeio aquelas orientações, acho que é uma coisa, é tipo um passo atrás para muitos hospitais. Aquela maravilha que saiu agora, que Sim, nasceu sim, com sim. um apegar muito fraquinho, muito fraquinho. Mas mais de tudo é o passo atrás em tantos hospitais, Tal e eu não qual. percebo. Há umas coisas boas, mas para muitos hospitais aquilo é um passo atrás completo. Pronto, depois do parto, estas coisas durante o trabalho de parto. Depois do parto há outras duas intervenções que são comuns e que são difíceis de negociar, que são a ocitocina para prevenir a hemorragia pós-parto, que é dada a todas as mulheres depois do parto. Ou seja, não é para ajudar a sair a placenta, que essa ideia é um bocadinho que eu não sei de onde é que veio, mas não é, o objetivo não é ajudar a placenta a sair, o objetivo é reduzir o risco de hemorragia pós-parto, está bem? Que é uma complicação. Uma das coisas que eu digo às pessoas é, em países menos desenvolvidos há duas causas de morte da mãe, principais. Nós em Portugal não são estas, são outras. Tem mais a ver com doenças cardiovasculares, o que seja, infarto agudo do miocárdio, AVC, embolia. Mas nos outros países menos desenvolvidos há duas causas principais. São a infecção durante o trabalho de parto e a hemorragia pós-parto. Estas são as principais causas de morte das mães nesses países. E Portugal não são porque a gente tem alguns, nomeadamente antibióticos, quando fazem sentido, que nem todos os países têm, e fazemos ocitocina a toda a gente. Vão perguntar, mas os estudos são espetaculares a dizer que a ocitocina é uma coisa espetacular? Não são. Mas quando a OMS e todas as outras orientações de todas as sociedades que a gente conhece aconselham a ocitocina a toda a gente, é difícil dizer que não é? Depois, e além disso, creio que não influencia muito a experiência, é a minha opinião. Se um acesso venoso influencia um bocadinho, reconheço, um CTG influencia qualquer coisa, a ocitocina, pronto, a pessoa trema um bocado mais, eventualmente, se não tiver epidural, que são poucas as pessoas, felizmente ou infelizmente, pode ter mais dorzinhas de tortas, que as pessoas chamam de dores tortas, do ultracontrair, mas fora isto não influencia grande coisa. A ocitocina pós-parto. Estás a falar da ocitocina pós-parto. Depois do pré. Depois da etiquetadura da placenta não sair. É depois, por acaso, Paula, não é. Vai ler a OMS. Sim. Após saída da cabeça. Após saída da cabeça. Sim, mas é naquele expulsivo. As pessoas fazem muito depois da etiquetadura, não sei porquê, mas pronto, tranquilo. Pronto. Eu faço depois da saída da cabeça por uma razão muito simples, porque ao contrário da maior parte das pessoas que fazem tração controlada do cordão umbilical para que a placenta saia mais depressa, também é uma coisa duvidosa, não se sabe muito bem, não é tão aconselhada, mas há muita gente a fazer. Eu também creio, mais uma vez, é um problema numa pessoa que não tiver epidural. Numa pessoa que tem epidural, não dói. Portanto, sei lá, é uma coisa assim tão importante. A etiquetadura, portanto, a placenta sair naturalmente. Para mim, eu como não faço a tração nunca, tal e qual. Não é uma coisa muito importante. Mas por causa disso, eu faço sempre a ocitocina conforme as orientações da MS dizem, que é logo que sai o bebê, começa a ocitocina. Pronto, depois, e por fim, a vitamina K aos recém-nascidos, que é uma coisa que as pessoas aí têm um bocadinho mais anticorpos, as pessoas que as grávidas. Não gostam tanto, porque eu percebo, não é? A vitamina K é uma injeção que se dá na coxa do bebê e dói. Não é? Dói. É uma agulha fininha, mas os bebés doem. Dói, é verdade. Mas, primeiro, a maior parte dos bebés nem choram muito, porque se for dado pela pele, isso é super importante. E depois adiar, por exemplo, a pesagem para 1 a 2 horas após o parto, ajuda um bocadinho o bebê a ter um contacto pela pele mais prolongado. E os bebés não costumam chorar muito na injeção da vitamina K. O objetivo da injeção da vitamina K é reduzir a hemorragia cerebral dos bebés. E ela provou reduzir essa taxa de hemorragia, mesmo em partos normais, cuja o risco desta hemorragia é muitíssimo baixo, mas em especial nos partos com ventosa, fórceps ou cesariana. Todos eles têm taxas elevadas de hemorragia cerebral. Depois o senhor pode... Agora para servir... Nós não fizemos muito advogado do diabo, é uma coisa um bocado chata. Mas eu vou agora... Vou agora um bocadinho para terminar. Vou atacar um bocadinho as grávidas desta coisa, que é, se for necessário um parto com instrumento, a grande maioria das grávidas
preferem ventosas a fórceps. De longe preferem. E eu vou-vos dizer, nós não queremos fazer as vitaminas K aos bebês, mas a precisar de um instrumento, vos digo que uma ventosa dói muito mais ao bebê do que um fórceps. Vos digo que dói muito mais. Aliás, isso é óbvio porque os bebés gemem muito mais do que depois. Há estudos, nem vou por aí, mas os bebés, já de experiência, os bebés gemem muito mais com dor. Aquilo é dor. Gemem muito mais depois de uma ventosa do que depois de um fórceps. Os bebés depois de um fórceps são muito mais tranquilos, um fórceps bem feito, atenção, mas estão muito mais tranquilos do que depois de uma ventosa, porque dói muito mais a ventosa. E é uma das coisas que eu realmente digo aos meus alunos, porque eu tenho alunos de medicina também, porque eu sou assistente da faculdade, e eu muitas vezes ponho-os a pôr uma ventosa na barriga ou no braço, e depois a puxar para ver o que é que eu costumo nas aulas, quando são presenciais, meto as ventosas nos bracinhos delas. Exato. Yeah. Mas isto é só um pequeno toque eu não quero fazer a injeção da vitamina K, mas prefiro uma ventosa ao fórceps. Se calhar é um bocado incongruente. Pronto, mas poucas as pessoas dizem que não querem, está bem? Depois há algumas pessoas que dizem, então mas eu podia fazer vitamina K oral, porque também há algumas pessoas que acham que essa é uma boa alternativa. A questão é, a OMS desaconselha, porque a farmacocinética não é bem conhecida, a absorção da vitamina K por via oral não é bem conhecida e é dispar de bebê para bebê. E depois estamos a falar, obviamente, de desfechos muito raros. Mas desfechos péssimos. Ou seja, são muito raros, mas muito maus quando acontecem. Portanto, a morte neonatal é uma complicação relativamente frequente, uma hemorragia cerebral depois do parto. Está bem? E pronto. Acho que é isto. São as áreas do plano de parto. Uma coisa que eu digo sempre às pessoas para lerem, assim, o documento que eu mais gosto sobre o plano de parto é o documento da Associação Portuguesa dos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, que é um documento que se chama Reflexão para a Construção do Plano de Parto. E, portanto, excelente. Se procurar olha, não combinamos e esse é o documento que eu também costumo aconselhar as minhas alunas para ler e até no curso que dou é uma das coisas que tem um link logo na plataforma que eu lhes dou. Está um bocado atualizado relativamente à legislação, porque é um documento de 2017. Portanto, não tem, por exemplo, a legislação mais recente relativamente ao plano de parto estar previsto na legislação como sendo uma coisa importante, mas que se chama plano de nascimento, mas é relevante, é a mesma coisa. Mas de resto está muito bem escrito. Há coisas com as quais eu não concordo muito, mas são coisas minor. Sim. Mas é importante e leva as pessoas a também fazerem uma reflexão. Sim. O plano de parto é uma reflexão. A coisa principal do plano de parto para mim é ser a reflexão da grávida ou do casal se a grávida desejar. Tal e qual. E tomar também ela um bocado a responsabilidade do que está a acontecer e do que é que ela pretende. Exatamente. Olha, Diogo, eu acho que nós estivemos aqui, estão agora 22 e 22. Olha que lindo. 22 é bonito para a gente terminar. Eu acho que tocámos em imensos pontos. Houve aqui alguém que perguntou se a live devia ficar gravada. Vai ficar gravada. Eu, entretanto, hei de ver se consigo buscar aqui 5 pequenos pontos importantes que o Diogo foi dizendo e foi reforçando. As pessoas que são minhas alunas já levaram com isto tudo, vieram agora reforçar que foi excelente, porque às vezes parece que quando há outra pessoa a dizer-nos encaixa melhor, tipo ela afinal tinha razão. É bom, não é? Não, mas é bom. Eu digo sempre às pessoas as coisas para irem estudar e dou-lhes várias fontes para perceberem e para perceberem o que é que vão gostar mesmo e o que é que vão querer. E foi excelente, estamos na mesma linha, eu costumo mesmo ir e nunca tinha pensado que o plano de parto pode ser a fonte de eu vou apresentar nas instituições, ele é quase logo aquela coisa que nos vai dizer eu quero aqui ficar ou não. Quando vou apresentar e vejo logo assim umas red flags a abanar muito. Exatamente. E agora que já passou Covid, as visitas às maternidades serão super importantes porque falam com a parteira. Falam com a parteira sobre isto e as pessoas estão muito abertas a discutir e se não tiverem não é bom, não é?
Não é bom sinal. Eu incentivo a ir, vejam nas redondezas e naquelas para que se esta estiver fechada e vem para a outra, vamos então fazer visita às pessoas que são nas redondezas, não é? Ou então, se tipo, eu costumo muito passear, costumo muito ir passear para o Algarve, estou grávida, se eu de repente estiver aqui para ir por lá, vai lá ver uma outra também, não é? Pois, exato. Qualquer coisa do género. Pronto, estou assim a dar um exemplo ridículo, mas acontece. Aparece às vezes pessoas aqui que são de Lisboa, só vieram ver a terra ou vieram passear e de repente ficaram. Não é? Tinham 36 semanas, tinham 37, não estavam a contar e tiveram que vir com Exato. e pararam aqui na província, que é uma terra boa. Pronto. Mas então, vocês pensam ir várias vezes, vão que é bom passear. Exatamente. Diogo, muito obrigada. Eu estou agradecida do coração de teres vindo aqui, teres disponibilizado este tempo todo, quase uma hora e meia. Pá, ninguém faz uma live tanto tempo. Pronto, olha, foi porque a conversa foi boa e as pessoas não saíram. Ok? Por isso estava ótimo. Então, pronto, vá. peço desculpas se esticámos o tempo, agradeço imenso e Até à próxima. um bom parto para todas as pessoas que aqui estiveram presentes, um parto positivo, que é o que a gente deseja, e até à próxima. Agora temos que inventar outra coisa para vir aqui falar. Exato. Agora vamos no gosto. Então vá, um beijinho grande. Tchau, adeus. E obrigado, boa noite. Tchau. Tchau. Aí agora desligar é